Boa noite, rapaziada. Tudo bom com vocês? Bom, eu tô com um caderno de questões do último dia de prova do Enem, né? E hoje foi um dia mais. Bom, pra falar a verdade, o primeiro dia eu achei mais cansativo do que esse segundo dia do Enem, porque no primeiro dia a prova de português realmente tinha um texto muito grandes, gigantescos e você ainda tinha que fazer a redação com o mesmo número de questões, 90 questões. Hoje foram 90 questões, né, de biologia, química, matemática, né, e com textos menores, só que você tinha que ter um pouco de entendimento ali do conteúdo ali, né, se fosse fazer um comparativo assim, o primeiro dia foi até mais difícil que o de hoje. Não que o dia de hoje tenha sido fácil, eu achei a prova assim no nível, vamos dizer assim, de médio para difícil, porque para quem não estudou, né, rapaziada, pelo conhecimento que eu tenho adquirido, eu não estudei nenhum dia para essa prova do Enem, mas falando assim, nesse ano, né, porque as matérias que caiu aqui eu já estudei muitas vezes, mas se você não rever o conteúdo, chega ali na hora ali, você acaba esquecendo, principalmente química e matemática, né? Que envolve fórmulas e aí no meu caso, eu consegui utilizar o conhecimento que eu tenho, mas e dá para você fazer algumas questões por eliminação também, mas eu penso que eu tive um bom aproveitamento e começou com as ciências da natureza e suas tecnologias. Tiveram questões diversas, né, falando sobre biomas, falando sobre questão de sistema imunológico, falando sobre a natureza, né, questão de CO2, igual na questão 96 aqui, ó. Né, vou ler a primeira questão 91 aqui para vocês verem aqui. O monstro de Gila, um lagarto encontrado em um deserto dos Estados Unidos, apresenta adaptações à falta de alimento nesse ambiente. Esse lagarto possui um hormônio que controla os níveis de açúcares em seu próprio sangue. Foi observado que esse hormônio também controla os níveis de açúcar no sangue de uma pessoa diabética. Considerando que os animais de um mesmo grupo taxonômico podem apresentar características adaptativas semelhantes em ambientes similares, onde seria mais provável encontrar largatos com as características do território brasileiro? Bom, já que está falando aqui que esse largato é encontrado em desertos, dentre as opções aqui, eu marquei a Caatinga, né? Que, se você for ver, é o local onde parece que tem um lugar mais desértico. Aí eu marquei essa questão. Né? O Cerrado tem ainda uma biodiversidade, né? Aí tá os outros biomas aqui, Cerrado, Pampas, Caatinga, Restinga e Pantanal. Aí eu marquei a Caatinga. E várias outras questões, né? Igual questão de biologia aqui, ó. Que aí você tem que estar lembrando, né? Das estruturas a nível de controle de energia do organismo, né? Que fazem ali também produção de proteínas e tudo. Caso mitocôndrias, né? Esses negócios assim. Quem está estudando aí lembra. Eu tenho muito tempo que eu vi isso aqui, mas eu não sei se eu acertei essa questão, 95. A deficiência de enzima lipase ácida causa uma doença que um portador apresenta células que não degradam o colesterol esterificado, nem triglicerídeos, resultando no depósito desses compostos em diversos órgãos, principalmente no fígado. Triglicerídeos, né, que vem de açúcar, né? Se é o que eu tô lembrando, vem de açúcar. Aí a pergunta é: essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular? A. Lisossomos. B. Ribossomos. C. Mitocôndrias. D. Peroxissomos. E. Retículo endoplasmático liso. Bom, rapaziada, aqui eu, como não estudei biologia, mas esses termos para mim são bem, vamos dizer assim,
familiares, porque isso aqui é uma questão fácil pra caramba de quem estudou. E eu, como não estudei, para mim ficou um pouquinho aqui meio difícil. Mas eu marquei mitocôndria, só que pode estar errado. Pode ser ribossomo, eu não sei, sou certeza da questão. Mas, né, eu lembrei ali das mitocôndrias ali, se eu não estou enganado, elas fazem parte da quebra do ATP e para liberar energia para o organismo. E como falou de triglicerídeos aqui, que pode ter a ver com açúcares, aí eu marquei o mitocôndrias, mas vamos ver se está certo. Em questão 96 aqui, ó. A quantidade de CO2 de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50% e a temperatura está agora cerca de 1,2 graus Celsius mais quente em comparação com o século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus Celsius até o ano 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais 2 graus Celsius até o final deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com mais ações mitigadoras que reduzam tanto emissões quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Qual a ação mitigadora auxilia na remoção desses gases presentes na atmosfera, reduzindo seus níveis? Aí que tá. Aí as opções são A. Plantar mais árvores. B. Instalar uma usina eólica. C. Ampliar o uso de energia solar. D. Manter o combustível fóssil no solo. E. Produzir menos resíduos sólidos urbanos. Bom, acho que a maioria das pessoas sabe que as plantas fazem a captação do CO2 para produzir alimento para elas, né? Esqueci o nome aqui da substância agora, né? E eu lembrei também de eu estava vendo uma matéria sobre como é que fala, o manguezal, que o manguezal parece que ele puxa muito CO2. E aí parece que no Rio de Janeiro está tendo uma ação mitigadora igual essa aqui, que eles estão plantando árvores do mangue para poder puxar esse CO2. Aí eu marquei a letra A, plantar mais árvores. Né? Aí teve algumas questões um pouco assim, não difíceis, mas tipo assim, que quem estudou para o Enem, eu acho que mandou bem nessa prova aqui. Eu, no caso que estudei, tipo assim, eu posso ter mandado bem, mas posso não ter tido um aproveitamento tão bom como se eu tivesse estudado. Né? Apesar de a gente conseguir resolver muita questão por eliminação. Igual essa questão aqui, que é um pouquinho mais... Não é isso aqui, já até na universidade eu já estudei isso aqui, quando eu estava fazendo o BAN 160, que é uma matéria que fala de entomologia animal. Que fala sobre por que os insetos eles ficam voando, assim, por exemplo, quando de noite acende o poste da luz, eles ficam ali voando ali, eles sofrem parece que não é um final, não é um fenômeno chamado bioluminescência, que eles são atraídos pela lua e acaba que eles fazem aquele movimento ali em torno da luz ali, eles, né, nessa atração. Aí que está escrito aqui, ó, texto 1, as mariposas. As mariposas, esse aqui parece que é um verso da Adoniran Barbosa. As mariposas, quando chega o frio, ficam dando volta em volta das lâmpadas para se esquentar. Na verdade, elas estão nesse processo aí de atração da lua, mas por isso que elas ficam ali, entendeu? Aí texto 2 aqui, explicando cientificamente. As mariposas se aproximam das lâmpadas trazidas pela luz, pois sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal, né, que é até outro nome. O que o sambista Adoniran Barbosa no texto 1 descreve não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação, né, que ela vai acabar, a luz ali vai passar um calor para ela, para as mariposas. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas. Neste contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas, que independe da presença de fluidos, é ar. Aí está aqui, ó. Opção A, reflexão. Opção B, refração. Opção C, irradiação. Opção D, dispersão. Opção E, conversão.
Bom, aqui eu fui mais ou menos assim, né? Foi uma escolha, né? Tipo assim, é bom você entender significado de cada termo aqui, pra você poder ter segurança na questão dessa. Eu marquei eu respondi a letra A, reflexão, né? Mas pode ser a C, radiação, né? Mas vamos ver. Aí a gente tem que fazer a correção depois aqui para ver se eu acertei ou não, né? Dispersão, aí tem, por isso que eu falo, né? Entender os significados aqui. Aí tem uma questão maneira aqui, 98, que fala daquele sapo que os índios usam para poder pegar o veneno e para usar na caça, né? Aqui, ó. Os sapinhos ponta de flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos por meio de consumo de algumas formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esse veneno. Esses anfíbios são usados para envenenar as flechas das zarabatanas dos caçadores nativos. Quando capturados e criados em condições artificiais ou quando nascidos em cativeiro, não são tóxicos, porque eles não vão estar alimentando dessas formigas e desses cupins que tem no ambiente natural. A perda da capacidade de se obter toxina nos nascidos em cativeiro é causada pela a opção A, diferença de umidade entre ambientes. Opção B, ausência de alimentação natural. Eu marquei essa, opção B. Acho que está certo. Aí a 99 fala de imunidade. É uma questão que, né, envolve relação de vacina, né, que é uma solução de antígenos mortos, para quem, né, que é isso, o organismo recebendo aquela solução de antígenos mortos, que é a vacina, né, que é o próprio vírus inativo, né, que é por isso que fala antígenos mortos. Ele está inativo, ele não vai fazer mal para você, pelo contrário, ele vai fazer com que o seu organismo se prepare, né, criando anticorpos para que quando se você eventualmente vir pegar a gripe, ou, né, vamos dizer assim, igual a Covid, você já está com anticorpo pronto para, na hora que chegar aquele vírus, ele já ser combatido. Está entendendo? Agora, aí a questão é assim, ó. A produção de vacinas exige uma sequência de procedimentos além do cumprimento estrito de verificações de segurança. No esquema estão demonstradas as etapas básicas realizadas pela fabricação de uma vacina utilizando a tecnologia tradicional. Aí que está lá um microscópio na cultura de células infectadas com vírus, né, mostrando o isolamento do vírus, depois a inativação do vírus pelo calor ou por uma ação química e terceira, a aplicação da vacina. Aí no quarto aqui não mostra não, mas dá para você ver que é os anticorpos chegando nessa solução de antígenos mortos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo aí, ó? Aí pergunta aqui, o antígeno utilizado na vacina causa um efeito protetor contra o vírus. Por quê? É por isso que eu já expliquei para vocês, mas vamos ver na resposta aqui. Mata o vírus pela ligação, aglutina o vírus por associação, contém imunoglobinas de defesa, induz a produção de proteínas neutralizadoras, ou seja, uns anticorpos. É essa, letra D, né? E já tinha outra opção também. A, mata o vírus por ligação, não. B, aglutina os vírus por associação, não. C, contém hemoglobinas de defesa, não. D, induz a produção de proteínas neutralizadoras. É essa. E a letra E, mantém a quantidade de anticorpos pré-existentes. Não, você vai produzir anticorpos para combater aquele tipo específico ali de vírus que é um organismo estranho, mas que já está desativado, porque ele passou por um processo, né, de inativação, né, que aí, no caso, é a fabricação da vacina e até a aplicação dela. Aí tem uma questão 100 aqui. Tem muita questão, rapaziada. Tem muita questão. Vamos olhar 100 rapidinho aqui. O bioma do Cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas nesse ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano. E esse capim-gordura é um capim que tinha muito aqui na região. Eu gostava muito desse capim, cara. O gato também gosta, mas agora você quase que não vê mais. Mas a gente tem um pouquinho dele lá na roça ainda. Exemplo disso, aí fala aqui, exemplo, né, capim gordura, fala que, como é que é? Bom, nos últimos tempos o homem vem modificando, não vamos começar do início.
O bioma cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas nesse ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas, devido à sua agressividade e poder competitivo. Em longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência? Aí é uma questão um pouquinho mais assim, não confusa, mas que você fica em dúvida numa questão ou outra. Letra A, diversificar nichos ecológicos. Letra B, assorear as nascentes do bioma. Letra C, dificultar a infiltração de água na terra. Letra D, diminuir as espécies nativas do bioma. Letra E, contribuir à redução das queimadas. Aí eu fiquei entre dúvida entre a letra A e a letra D. Qual que é a letra A? Diversificar nichos ecológicos. E a letra D é diminuir as espécies nativas do bioma. Por exemplo, quando tiver duas questões assim que podem estar certas, você sempre vai na mais completa. E no caso aqui a mais completa eu acho que é a letra A, que é diversificar o nicho ecológico, né? Que não vai mexer não só com as espécies, mas também com as vegetações. Eu acho que é a letra A. Eu marquei a letra A, mas não sei se está certo. Aí teve questão aqui de genética, questão de força de atrito, de gráficos, tem que saber interpretar, né? Ainda bem que eu sou bom para interpretar gráfico, caiu bastante gráfico, bastante... Né? Aí tem uma questão de gráfico falando de atrito, né? Uma força de atrito, depois com o tempo ele diminuiu, depois seguiu, ele tava, um rapaz, parece que, como é que é? Transportando uma caixa para o segundo piso, no início ele fez uma força mais forte, depois ele foi com menos força, né? E depois ele como é que fala? Na medida que a caixa sobe ao plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado e que rugosidade entre a superfície permanece mesmo durante todo o percurso. Qual o tamanho da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em... Aí tem os gráficos aqui. Bom, eu marquei a letra B, vou mostrar para vocês por quê. No início ele estava fazendo mais força, ó. Então a força de atrito era mais alta. Depois ele fez menos força no final. E depois a força de atrito se estabilizou, entendeu? Por isso que eu marquei essa. Quando ele chegou aqui no segundo piso, a força de atrito se estabilizou, entendeu? Tá vendo? Então eu acho que é essa, mas não tenho certeza. E aí tem questão de química aqui, que é negócio que você tem que ter estudado, né? Igual que fala do fruto cajueiro aqui, que tem muito a ver comigo, né? Esses pés de caju aí, essas tatuagens de caju, e quem já fez aí sabe o que é. Vamos lá, ó. O fruto do cajueiro é um aquênio repleto de líquido escuro, quase preto, cáustico e inflamável. Esse trem é a castanha do caju, né? Esse líquido da casca da castanha do caju, LCC, representa aproximadamente 25% da massa da castanha e é um subproduto do agronegócio do caju. Quando submetido a altas temperaturas, o ácido anarcádico presente no LCC é convertido em cardanol, que recebe a denominação de LCC técnico, conforme o esquema. Aí que mostra o esquema do ácido anarcádico, passando pelo processo e se transformando em cardanol, liberando CO2. Aí fala, o LCC técnico é produzido por meio de uma reação orgânica do tipo hidrólise, fenilização, metilização, hidrogenização ou descarboxilação. Eu marquei descarboxilação porque liberou uma molécula de CO2, né, de carbono. Então acho que é essa. Aqui, ó, tá vendo ali que libera uma molécula de CO2? Ó? Por isso que eu marquei descarboxilação. E aí teve questões também de cálculo, né, falando de química nuclear, né, e já em caso aí que eu tive que fazer por aproximação, os cálculos doidos lá que nós faz na hora lá. Teve uma questão também aqui de
uso sustentável, né, de resíduos de animais, no caso suínos e bovinos e suínos. Aqui, ó, 105. A questão número 105. O esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados. Aí tá aqui mostrando aqui, ó, excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador biogestador. Dentro do biogestador, a ação das bactérias decompõe resíduos, transformando em gás metano e adubo. O gás metano pode ser encanado e alimentado para gerar um aquecedor, né? E a sobra serve como fertilizantes. Aí a pergunta: dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar a letra A, bioacumulação de toxinas em plantas. O que está escrito na letra B aqui: eutrofização dos corpos de água, destruição da camada de ozônio, ocorrência de inversão térmica, produção de ácido astronômico. Então pode ser ou a letra A ou a letra B, né? Mas eu fui mais pela... Agora tem que ver o que significa eutrofização dos corpos de água, né? Eutrofização, né? Será que é uma contaminação? Eu posso ter errado, mas eu marquei a letra B, eutrofização dos corpos de água. Mas pode ser a letra A, bioacumulação de toxina em plantas, né? Teve uma questão também aqui que eu marquei assim, mais ou menos na malandragem, né? Aqui, ó, a 106. Golden Rice. O arroz dourado é uma variedade de arroz enriquecida em beta-caroteno, precursor da vitamina A. Foi desenvolvida para ajudar a combater a doença decorrente da deficiência dessa vitamina. Para a obtenção da variedade de arroz foram utilizados métodos de energia genética. Esse elemento contribuiu para diminuir a carência associada a qual doença? Hemofilia, escorbuto, raquitismo, cegueira noturna ou anemia perniciosa? Eu marquei cegueira noturna. E a vitamina A, não sei se tem a ver com a visão, mas eu marquei essa, mas não sei se está certo não, tá? Aí tem uma questão aqui que eu sei que eu errei, que eu já vi ali. A questão número 107, que mostra aqui uma... Ah não, essa aqui não é essa não, eu errei, foi uma do fogão, aquele fogão de indução, que é de radiação, calor, eu marquei a outra. Porque eu pensei, na hora assim, radiação, pensei de radiação, produto radioativo, eu falei, será que é radiação mesmo essa palavra? Aí eu fiquei meio em dúvida, eu pensei que era essa questão, mas depois eu mudei para outra por causa da palavra radiação, mas eu já olhei ali que é para radiação mesmo. Aquele fogão indutor. Aqui está mostrando o processo de usinas termonucleares. Né? Aí faz a pergunta: durante a operação da usina, se o sistema de água... Cara, tudo precisa de água, né? Tudo precisa de água. Até o tal do como é que fala? A nova moda, a nova mania aí, aqueles... que é o que sem ser o Google agora que estão usando, é o GP, não sei o que é a coisa lá. Precisa de água pra caralho pra poder estar resfriando lá as paradas. Então, cada pesquisa que a pessoa faz ali, tá gastando água, meu irmão. Caraca, olha que viagem pra você ver. Aí fala aqui: para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência a diminuição do pH, liberação de gases poluentes, contaminação por combustível, liberação de elementos radioativos, diminuição da solubilidade de oxigênio. Esse aqui eu fui meio que no chute mesmo. Liberação de elementos radioativos. Vamos ver. Aí tem várias questões aqui, né? A questão da turma da Mônica aqui que eu achei meio complicadinha também. Eu marquei a letra B, ressonância e frequência, que fala do som que faz quebrar o vidro, né? Fala esse fenômeno. Aí a Mônica falando alto, quem tá falando assim? E quem está gritando muito? Aí aparece um rapazinho com um garçom com alguns, parece uns copos quebrados na mão já, e o outro rapazinho também lá com os trem quebrados lá, o garçom com os trem quebrados lá. Aí pergunta aqui: qual fenômeno, né? Esse fenômeno característico associado à voz da música, respectivamente, reflexão de comprimento de onda, ressonância e frequência, interferência e velocidade, ressonância e timbre, reflexão e amplitude. Eu marquei ressonância e frequência, mas pode ser ressonância e timbre, né?
E aí eu não sei se eu acertei ou não, né? Então, rapaziada, eu vou acelerar o negócio aqui, senão vai ficar um vídeo meio longo aqui. Deixa eu ver mais uma questão aqui dessa parte que muitas questões difíceis, questão de avião, com questão de vento, né, vento leste, sabendo que ele tinha que jogar uma força oeste para estar decolando, isso aí você tinha que ver tudo, cálculos, questão de resistores, né, questão de titânio aqui, ó, titânio metálico ou dióxido de titânio puros, para fazer a cloração do minério que contém dióxido de titânio com o objetivo de separar esses óxidos, né. Fala aqui da icterícia, né? E tem tem um índice não, um gráfico também aqui. Fala aqui também da filtragem da água nos oceanos, a espécie ocidental de óleos tem associado incontáveis prejuízos na vida marinha no meio das regiões. Aí você coloca um filtro lá e pergunta onde que vai ficar a retenção do óleo ocorre. Aí tá lá, na superfície, na camada superior de polímero, na monopartícula sílica, nas camadas inferiores de polímero, na malha de aço. Eu acho que eles vão ficar na malha de aço, né? Porque eles vão passar ali, vão agarrar ali na malha de aço ali. Essa camada de cima, acho que vai ser para poder estar fazendo com que a água consiga se desmisturar do óleo. E tem algumas questões complexas de química aqui que eu não vou ficar lendo aqui porque é complicado, mas eu acho que eu acertei, né? Só pra vocês terem ideia aqui, ó. Tá a questão do hormônio sexual lá, que caiu lá. Alguns hormônios sexuais têm ganhado notável atenção nos últimos anos por suas concentrações cada vez maiores no solo, na água e todo mundo. O motivo da preocupação é porque em níveis poluentes eles têm sido associados a câncer de mama, câncer de próstata, além de perturbar a fisiologia dos peixes, podendo ainda afetar o desenvolvimento produtivo dos animais da média selvagem. Assim, a descarte inadequada desses hormônios representa uma série de ameaças ao solo, plantas, recursos e humanos. De baixa polaridade, eles apresentam solubilidade pequena e variação em água, dependendo dos grupos presentes em sua estrutura, representando um grande risco para o ambiente aquático. As figuras a seguir representam a estrutura de alguns hormônios. Aí mostrou aqui, né? Aí depois pergunta, tem alguns hormônios aqui, estradiol, estriol, estrona, novestrol, noretindrona. Do ponto de vista das interações químicas, qual desses hormônios apresenta maior solubilidade em ambientes aquáticos? Bom, eu fui pela lógica, né? Onde tiver mais hidrogênio e oxigênio é que vai ter mais solubilidade em ambientes aquáticos, né? Vai ter propensão de estar formando água ali. Aí eu marquei o estirol, que tinha uma quantidade maior de oxigênio e hidrogênio. Eu não sei se está certo. Aí tem uma questão de cartão de filtro aqui, carvão comum, carvão ativado, né? Aí pergunta qual a característica do carvão ativado, explica maior suficiência nesse processo de estar fazendo a filtragem. A superfície dele, parece que tem microporos, macroporos, onde ele é diferente, né? Mesoporo é onde as impurezas vão sendo filtradas ali, paradas ali e a água vai limpando. Tem uma questão também que caiu de... umas questãozinhas aqui que eu acho que eu acertei também. Questão de... de energia. Outra questão de gráfico aqui. A questão aqui. Eu vou ler umas questões mais fáceis, né, para rapaziada aqui, né, também que não fica demorando. Ó, questão 135. O ácido úsnico é retirado de líquens e foi testado contra diversas espécies conforme o quadro abaixo. Aí tá aqui, Aedes aegypti, larvas, baixa eficiência. Bacilo de com, média eficiência. Molusco aquático, alta eficiência. Pernilongo, média eficiência. Vermes plateumintos, ineficiente. O ácido úsnico mostrou-se mais indicado para o controle da esquistossomose, febre amarela, coqueluche, tuberculose ou dengue. Eu marquei exossomose por causa do xistossoma mansoni, né?
que a gente sabe, que é do tal do caracol, que você pega andando descalço em beirada de represa aí, né, do caramujo lá. Isso daí lá desde o início, né? Então vai indo, a questão foi uma prova complicada, porque eu tô lendo as questões mais tranquilas, tem questão difícil que isso, eu não vou ficar lendo aqui, porque é meio complicado de ficar explicando isso aqui, né? Lendo só as mais... Agora, tem uma questãozinha aqui, por exemplo, ó, igual essa aqui. Questão 140, vou ler para vocês que depois já tá em matemática já, tá? A reportagem de uma revista abordou o uso de redes sociais pelos internautas brasileiros. Alguns dados apurados pela reportagem estão apresentados no informe. Perfis brasileiros nas redes sociais. 90% dos internautas brasileiros acessam redes sociais. 90% das pessoas que usam a internet acessam redes sociais, ou seja, tem rede social. Agora fala aqui. 60% da quantidade de internautas brasileiros que acessam redes sociais são mulheres. Aí tem a pergunta. Segundo os dados do infográfico, ao se escolher aleatoriamente um internauta brasileiro no período ao qual se refere a reportagem, a probabilidade de ele ser um homem que acessa alguma rede social é? Bom, aí você tem que usar a questão da fração, né? Tá aqui, 30 sobre 90, 36 sobre 100, 40 sobre 100, 40 sobre 90, 46 sobre 90. Eu marquei 40 sobre 90, por quê? Já que 60% é mulher, 40% é homem que vai estar acessando aí as redes sociais. Mas isso não é em 100%, é em 90%, né? Porque os outros 10%, então falou o quê? A gente tem alguma exceção, então é 40 sobre 90, questão de lógica, né? E dá para resolver muita questão de lógica, assim, eu sou bom para resolver essas questões de lógica, eu acho que é essa, né? Aí teve umas questões mais complicadinhas, questão de pi, né, cálculo de referência, aí tem que lembrar a fórmula lá, como é que faz para calcular o... Para quem estudou, acho que não estava uma prova difícil, né, mas para quem estudou igual eu, foi um pouquinho mais complicado. Questão de vértice, mas eu acho que acho que se Deus abençoar, Deus já abençoou, né, Deus abençoou, eu vou conseguir tirar umas notas boas, assim, eu indo bem na primeira, e conseguindo fazer pelo menos aqui uns 40%, acertando uns 40% dessa prova para quem não estudou. Eu acho que vai dar para manter uma prova ali que consiga conseguir alguns cursos aí, vamos ver. Vamos ver mais umas questões aqui, o vídeo já está ficando longo já e... Ah, essa questão aqui boa, mas eu, tipo assim, de totalmente atenção, igual ó, 149, questão 149. Para acompanhar o fluxo de visitantes em seu prédio, uma empresa estabeleceu um código de identificação para a visitação de acordo com as regras estabelecidas para o visitante. Será identificado com o código sequencial numérico 7 dígitos, determinado da esquerda para a direita da seguinte forma. O primeiro dígito indica o andar ao qual o visitante se dirige, que é de 1 a 4. Os dois próximos dígitos correspondem ao número do setor da empresa ao qual o visitante destina, esse número de 0, 1 a 20. Os três dígitos seguintes correspondem ao número do funcionário da empresa com quem o visitante irá se reunir, de 001 a 135. O último dígito indica se o visitante chegou à empresa pela manhã, dígito 0, ou à tarde, dígito 1. Um visitante chegou à empresa às 10 horas da manhã para se reunir com um funcionário identificado pelo número 109, que trabalha no setor 8 da empresa localizada no segundo andar. Aí qual que é o código de identificação desse visitante? Eu olhando ali rápido, ali, não vou ficar aqui alongando demais com vocês, é a letra A, 01 09 0882. Por quê? Ele chegou às 10 da manhã. Então, 0, né, para começar. Se reuniu com o funcionário identificado pelo número 109. 109, então, que trabalha no setor 8 da empresa. 08. Localizado no segundo andar. Então, número 2. Então, 01, 0, 109, 08 e 2. Essa. Simples. Uma outra questãozinha de fração aqui, um de índice aqui. Né? 4 candidatos se apresentam, questão 150. 4 candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos 4 candidatos foram recolhidos pelo aplicador e os guardou, cada um dentro do seu envelope preto.
Ao termo da prova, o indicador devolveu os 4 envelopes com celulares aos 4 candidatos de maneira aleatória, já que havia feito a unificação de envelopes. A probabilidade que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com seus respectivos celulares é 1 sobre 2, 1 sobre 10, 1 sobre 16, 1 sobre 24, 1 sobre 226. Aí eu fiz 4 vezes 4, 16, 1 sobre 16. Vamos ver se dá certo. Outra questão aqui de índice de gráfico, vamos ver aqui, 151. Uma escola de homem oferece... aí eu tive que fazer uns cálculos aqui. Uma escola de homem oferece curso em inglês, espanhol, francês, alemão. Gráfico para a distribuição percentual das matrículas para o idioma 2023, distribuição da quantidade de matrículas para o idioma 2024. Aí tem aqui inglês, espanhol, francês, alemão. Aí 60% inglês, 25% espanhol, isso aqui em 2023. 10% francês, 5% alemão. Só não posso ter confundido francês com alemão lá, pelo amor de Deus, que eu tô achando que eu fiz isso, hein? Eu posso ter errado aqui a questão aqui, cara. Agora que eu tô vendo aqui na hora lá, você fica na correria, olha que viagem. E perguntou sobre a língua francesa, eu tô achando que eu errei, tá vendo? Vamos ver. Para planejar, aí tem um segundo gráfico aqui. Quantidade de matrículas, pior idioma, por idioma, 2024. 280 inglês, 80 espanhol, 20 francês, 20 alemão. Para planejar a atividade de 2025, o gerente da escola estimou que o total de matrículas será o mesmo de 2024. A distribuição pessoal das matrículas por idioma será igual a 2023. Segundo a estimativa, o número de matrículas no curso de francês para 2025 será... E eu fiz a conta em cima do número de francês, você acredita? De alemão, você acredita? Deu 20, cara. Por quê? O total aqui deu 400, né? Se somando isso tudo aqui. 400 é 100%. Só que, olha só que viagem, aí eu errei. Só que o número de francês, na verdade, a porcentagem era 10% e eu calculei em cima de 5%, que seria a letra E, 40. Então meu X aqui deu 20, mas eu fiz o cálculo para o número de alemão. Então, por causa de uma desatenção, eu errei essa questão fácil. Que seria a letra E 40, eu marquei a letra B, letra C 20. Tá vendo? Mas desatenção às vezes faz você errar alguma questão. Vamos pegar com Deus. Aqui tem um de comprimento de ontem que eu acho que eu acertei. Não é possível. Eu achei que eu tinha acertado essa questão, hein? Não vacila, hein? Não vou vacilar não, cara. Aí tem uma questão aqui também. Tem uma questão aqui de livros em biblioteca e tudo aqui. Aí tem uns gráficos mostrando aqui. Ficção, autoajuda, romance, biografia. Aí mostra lá que tá faltando mais livro de autoajuda. Aí pergunta, gênero de livro ao qual o gerente deverá encomendar mais. Aí parece que é o autoajuda. De autoajuda. Tem uma questãozinha aqui também. O estudo clínico, 55 mulheres foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos, 11 pessoas. Para testar uma nova medicação, será escolhido o grupo no qual a maioria das mulheres tem idade entre 20 e 30 anos. Os demais grupos tomarão placebo, medicações existentes no mercado. O quadro parcialmente preenchido informa os dados relativos e idade das mulheres desse grupo. Aí tem um quadro aqui que vários deles apresentam desvio do padrão, 2 não. Só que um de menor idade 20 e maior idade 35 e um aqui de 25 que não apresentou desvio padrão, é o número 3, eu marquei essa, eu acho que é essa. Aí tem a questão aqui, eu acho que do Usain Bolt, deixa eu ver, não, a questão do corredor aqui. Aí tem uma questão aqui, ó, interessante essa. 162. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais. Pode ser considerado um importante marcador de estresse fisiológico. Em um estudo desenvolvido com enfermeiros, sobre verificar que a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho denotado por T era em média 1,5 vezes a concentração de cortisol salivar em um dia de folga denotado por F. Aí está perguntando aqui qual fórmula que acerta em relação a T e F. T é igual a 1,59 mais F? Não. Vezes, né? F é igual a 1,59 mais T, não. T sobre F é igual a 1,59. Eu acho que é essa. Ela vai F sobre T 1,59, F vezes T.
Ih, rapaz, tô achando que eu errei essa bodega, cara. Eu tô vendo aqui. F vezes T igual a 1,59. Deixa eu ver aqui. Não, acertei. Eu acertei porque F vezes T não pode ser 1,59. É T sobre F que é 1,59. Entendeu? A diferença, acertei. F vezes T vai dar mais de 1,659. Não, acertei. Ah, tem malandro que é velhaco de prova, filho. Aí teve um aqui, ó. O dono de uma sorveteria armazena sorvete em potes de 20.000 centímetros cúbicos. Ele serve o sorvete em taça em porções de 250 ml. Isso aqui tem que saber de transformação, né? Quem sabe que centímetro cúbico é igual a ml, isso já resolver fácil essa questão aqui. A quantidade de taças que ele consegue servir a partir de um pote de sorvete com 20.000 centímetros cúbicos é 20.000 dividido por 250, que deu 80. Letra D, 80. Aí você tem que saber um pouquinho de conversão de medidas. Aí teve mais um aqui de gráfico como salvar, né? 165. Uma escola, todos os estudantes de ensino médio praticam uma das 3 modalidades esportivas oferecidas como atividade física. E cada um deles pratica somente uma dessas atividades. O gráfico traz alguns dados relativos à quantidade de estudantes que praticam essas modalidades esportivas nessa escola, apesar de algumas quantidades não terem sido informadas. Aí tá aqui, a primeira série. Futebol, vôlei e basquete, né? Com os índices aqui para futebol maior. Segunda série, futebol, vôlei e basquete também. Futebol também maior, mas o vôlei e basquete ali junto. Na primeira série, quem a prática de vôlei era maior que o de basquete. E na segunda série, a prática de vôlei era igual de basquete, mas o futebol era maior. Na terceira série, a prática de futebol era maior, de vôlei e basquete também era igual. Aí embaixo tem um outro gráfico, desses de circular. A quantidade de estudantes por modalidade esportiva, futebol, vôlei e basquete. Aí respondendo basquete aqui, ó, 80, que deve ser o número de alunos, né? Qual é a quantidade de estudantes no ensino médio dessa escola? Pelo gráfico, eu vi ali que 80 estava próximo do 25%. Se 80 está próximo do 25%, aí é de lógica, né? Você resolve ela na lógica. Então, metade seria 160. Metade 160. 160 mais 160 é 160 mais 160, 200, 320. Como o 80 aqui ele está menor do que os 25%, então seria mais 320. E a opção mais, e tinha até o 320 aqui, mas a opção mais próxima do 320 maior é a 360, foi o que eu marquei. 360 eu acho que tá certo. Tinha uma de bússola também aqui que eu acho que eu acertei também, né? Eu não vou ficar aqui questão de que aí eu vou ficar demorando demais aqui para explicar para vocês. Questão de soja, vamos nessa de soja aqui, vamos ver se eu acertei ela. Essa que eu acertei. A produtividade de soja em área cultivada é a medida em quantidade de sacos, 50 kg, que são produzidas por hectare. O quadro apresenta a área cultivada e a produtividade de soja em seca da propriedade ao longo de 5 safras, com o período de um ano de 2011 a 2016. Aí está aqui, safra, área cultivada e produtividades, saco 50 kg por hectare. Aí está aqui, 2011 a 2012. Área cultivada, 200 hectares, 40 sacas de 50 quilos. 2012 para 2013, 220 hectares, 30 sacas. 2013 para 2014, 250, 45 sacos. 2014 para 2015, 250, 45 sacos. 2015 para 2016, 200 hectares, 50 sacos. Aí tem um gráfico aqui. O gráfico de linha que representa a produção de soja dessa propriedade em toneladas, nas 5 safras Aí é só você pegar. Ó, começou com 40, que é a que eu marquei, é a opção B. Desceu para 30.
subiu para 45, manteve-se estável no 45 e depois subiu para 50. Aqui, ó. Tá vendo? Essa questão aqui. É a interpretação de gráfico. Você tem que saber fazer. E nós já estamos quase no final da prova já, hein? Aqui eu li bem mais que da outra, hein? Aí teve uma questão de túnel aqui que eu fui mais ou menos aqui assim, na imaginação, né? Que eles queriam fazer um túnel para ciclovia e carro. Aí aqui fala que o que acontece? O diâmetro, eles iam fazer um projeto, o primeiro projeto era fazer 2 túneis, um para carro e outro para ciclovia. O segundo projeto era fazer um túnel só, mas ambos com a divisão para carro e ciclovia, e tanto no primeiro projeto quanto no segundo projeto a largura seria a mesma, se somada, né, do primeiro dividido com o segundo junto seria a mesma, né, que eu acho que é de 18 metros. Aí pergunta assim, ó, projeto 1 com 2 túneis com exclusivo para bicicletas e outro para automóveis. O projeto 2 conta com um único túnel, com espaços reservados para o trânsito exclusivo de bicicletas e automóveis. Nos 2 projetos, os túneis têm formatos semicilíndricos, retos de mesma extensão, com vias de ida e volta para os 2 tipos de veículos, separados por muretas. O projeto a ser aprovado será aquele que apresentar menor área de seção transversal, pois implicará menor volume de material retirado da montanha. Considere 3 aproximação para a PI, desconsidere as espessuras das muretas. Aí eu perguntou qual projeto será aprovado. Aí aqui eu fui para eliminação. Eu acho que é o projeto 1, porque nele vai apesar de ter 2 túneis, pelo desenho aqui e pela... parece que vai ter que se retirar menos terra do local onde vai fazer. Aí isso aqui eu já tive que ir no chute mesmo, né? Porque aí eu já não fiz essa conta. Pois apresenta a área de seção transversal medida 67,5 metros quadrados. Aí a outra que estava 1 é 1, pois apresenta seção transversal medindo 135 metros quadrados. Aí eu marquei A, não sei se está certo, né? Aqui é uma questão de autoescola, que foi a última. Aí tem uma questão aqui de fração de novo, ó, questão 176. 3 dados cúbicos com faces numeradas de 1 a 6 foram utilizados em um jogo. Arthur escolheu 2 dados e João ficou com o terceiro. O jogo consiste em ambos lançarem seus dados, observar os números das faces voltadas para cima e comparar o maior valor numérico obtido por Arthur com o número obtido e por João. Vence o jogador que estiver maior número. Em caso de empate, a vitória de João. O jogador que tem maior probabilidade de vitória é Arthur, com probabilidade de 2 terços. João, com 4,9. Arthur, com probabilidade de 91 sobre 16. João, com probabilidade de 91 sobre 216. Arthur, com probabilidade de 125. Pô, eu acho que Arthur, com probabilidade de 2 terços, se tinha 3 dados, ele tem 2, é 2 terços. Então, a probabilidade de Arthur, né, ter maior vitória. É uma questão, posso ser que eu tenha enganado, mas eu acho que é isso aqui. Né, tem questãozinha aqui também de forma de você fazer a luminescência, um objeto de grandeza que descreve a quantidade de luz produzida e refletida para a superfície. Ela está definida como a razão entre a intensidade luminosa medida em candela de CD e o quadrado de distância do objeto até o foco da luz medida em metro M. A unidade medida da luminescência de um objeto é CD sobre M. Né? Por que vai ser CD ao quadrado, M ao quadrado? Eu acho que é CD sobre M, vamos ver. Né? CD sobre M aqui. Aí aqui as últimas questões, 179 e 180, vamos ver aqui. Essa 179 foi um pouquinho mais complicada, mas eu consegui fazer, responder aqui. Eu meio que no chute mesmo, né? Mas ela não estava difícil, mas é porque fala que uma velocidade de... mantendo a velocidade de 60 km por hora e metade do percurso usou GNV, metade do percurso usou gasolina, né? Dá para ver no gráfico aqui
que o rendimento com o gás, com o GNV, foi de 2 km a mais e o rendimento com gasolina foi de 2 km a menos. Aí pergunta, qual a diferença em real entre os gastos totais com gasolina e GNV? Sendo que por litro de gasolina corresponde provavelmente a 2 e 3, o GNV R$2, a gasolina 3. Aí teria que fazer um cálculo aqui e eu já estava meio um pouquinho mais, aí eu chutei lá no 21, lá, vamos ver se é isso mesmo. Chutei 21, vamos ver, às vezes eu acertei. Agora a última questão de autoescola. Em um país, a primeira etapa para a obtenção da carteira de motorista é a contratação de 3 produtos. Pacote 20 aulas teóricas, pacote com 10 aulas teóricas, aluguel do veículo para a realização das aulas práticas. Uma pessoa que pretende obter a carteira de motorista precisa o valor do aluguel do veículo e os valores de cada aula teórica, e de cada aula prática em 3 autoescolas. O quadro apresenta os valores. Aí valor de cada aula teórica 10, valor de cada aula prática 80, aluguel do veículo 400. 2, valor de cada aula teórica 30, valor de cada aula prática 850, valor do aluguel do veículo 200. Aí 3, valor de cada aula teórica 20, valor de cada aula prática 40, aluguel do veículo 400. A questão até é fácil. Ele contratará os 3 produtos na mesma autoescola, de modo que o custo nessa primeira etapa seja o menor possível. Ele contratará os 3 produtos na mesma autoescola, de modo que o custo total nessa primeira etapa, aí que tá, pode confundir. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Mas aí, que primeira etapa que é essa? Ah, não, essa é a primeira etapa, é isso mesmo, as 3. Aí é só você calcular. Pô, deu a letra 3, com custo de 1.200, né? Você multiplica lá. Valor da aula teórica, 20. 20 vezes 20, aí deu um valor lá. Valor da aula prática, 40. 40 vezes 10, aí deu um valor lá. Mais 400, deu 1.200, que tá aqui na resposta 3. Então, rapaziada, essa aí foi a prova do segundo dia do Enem, né? Caderno cinza. E não foi uma prova fácil, como vocês viram aí, eu li umas questões mais tranquilas, teve questões mais complicadas. Bom, eu acho que para quem não estudou para a prova, dia nenhum, e quem já vem de conhecimento adquirido, até que eu acho que eu fui bem. Mas vamos ver aí agora, esperar os resultados aí. E boa sorte para todos aí. E é bom fazer o Enem para a gente poder, né, testar os nossos conhecimentos também e procurar aí continuar estudando, né? Que aí se eu tiver ido bem no primeiro dia, por isso que eu falo, a redação é muito importante, né? Eu for conseguindo fazer uma redação, tendo uma nota boa, se eu tiver uma média ali de uns 50% de acerto nas questões, vamos botar aí uma nota da redação um pouquinho mais elevada, e que vamos falar aqui hoje, se eu tiver acertado uns 40% de questão aqui, eu acho que eu posso ficar próximo aí de um aproveitamento de 50%, né, de toda aqui. E se com 50% eu acho que eu consigo estar cursando alguns cursos aí, né? Vamos ver aí o que pode, alguns cursos de humanas, de repente eu consigo até voltar ao curso de história aí, vamos ver, né? Agradeço muito a Deus aí pela oportunidade de ter feito o Enem de novo. E agora é continuar estudando. Rapaziada, fiquem com Deus. E tamo junto. Grande abraço. E é isso aí. Continua aí na caminhada e continua na batalha aí que as coisas vão dar certo.